Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui, galera, com mais um vídeo no canal do Verdão. Vamos ver o que o pessoal falou no troca de passes depois da grande vitória do Palmeiras, da grande vitória que o Verdão deu aí, e com a vitória demais, a goleada surra que o Atlético deu no Flamengo do Maracanã e o empate do Botafogo. Palmeiras agora com a mão na taça, basta vencer domingo, vencer o Fluminense, né? E será campeão brasileiro, porque o saldo de gols é monstro a favor do Palmeiras. Flamengo, então, se isso acontecer, o Flamengo já é carta fora do baralho. O Palmeiras só precisa vencer para tirar o Flamengo, pelo menos, do título. Isso já é uma maravilha. Só de saber que eles não vão ganhar já é um alento, né? Vamos ver o que o pessoal, então, do troca de passes... troca de passes, né? Troca de passes falou aí sobre esse jogo aí, essa goleada do Palmeiras. Bora ver aí, então, a troca de passes. Deixa eu só ajustar aqui, porque não sei se está... Será que está ajustado aqui? Noite dos visitantes. Na maior parte dos jogos, os visitantes levaram a melhor. Vamos falar muito sobre a rodada e sobre a situação do Campeonato Brasileiro depois de tudo que aconteceu nesta quarta-feira. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. O Palmeiras abriu 3 pontos, restando 2 rodadas. A gente já quebrou muito a cara aqui. Eu dizer que o Botafogo era muito provável que o Botafogo ia ganhar o campeonato. Eu já não digo mais nada. Mas o Palmeiras leva uma boa vantagem. Não, Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Mais do que isso, um jogo que parecia... E estava morto contra o América em termos de disputa, o resultado. Quem ia ganhar o jogo. Quando o Palmeiras faz os gols que faz no segundo tempo, faz o 4-0, ele praticamente consolida uma realidade para as últimas 2 rodadas. Com uma vitória, embora a diferença seja de 3 pontos em 2 rodadas, com uma vitória a mais, o Palmeiras é o virtual campeão brasileiro. Por causa do saldo, né? Porque ele iria 69 pontos com 20 vitórias. 69 pontos e 20 vitórias é o máximo que Flamengo, Atlético ou Botafogo podem alcançar. Só que ele, nesse momento, tem 6 gols de saldo a mais do que o Botafogo, 7 gols de saldo a mais do que o Atlético, 15 gols de saldo a mais do que o Flamengo. Qualquer dessas diferenças, ainda mais considerando que um dos jogos o Palmeiras, nessa conta, iria ganhar, é difícil de tirar. Então o fato é que o Palmeiras está a uma vitória de ser o virtual campeão brasileiro. Pode acontecer no próximo fim de semana, mesmo que ele não possa celebrar oficialmente o título, ele vai estar virtualmente com a mão no Campeonato Brasileiro. Para o Palmeiras ficar com o título no final de semana, ele precisa vencer o Fluminense no mesmo Allianz Parque, onde hoje jogou contra o América, e torcer para que Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo tropecem nos seus jogos. O empate dos 3 dá o título matematicamente ao Palmeiras. O Atlético Mineiro... Agora... Tem gente teimosa, né? Tem gente que gosta de ver, enquanto o negócio não estiver ali com cheque assinado, carimbado ali já e timbrado e tudo mais, né? E depois com o carimbo ali do cartório, o pessoal não aceita, né? Mas vencer o Fluminense. Vencer o Fluminense. Os dois podem ganhar os 2 jogos aí que faltam, é possível. Mas ganhar com goleadas de mais de 5-0 cada jogo, que é isso, gente? O Flamengo enfrenta o Cuiabá, que é um dos melhores visitantes. Cuiabá do Devinho, carrasco do Flamengo. Hein? Depois vai jogar contra o São Paulo, que vai escancarar a defesa, vai tomar uma goleada, com certeza. Ou não, né? Se o São Paulo jogar para ganhar, São Paulo, a gente viu ele ganhando do Flamengo lá em 2020, quando o Flamengo queria ser campeão contra o Inter. Eu acho que o São Paulo preferiu o Inter campeão, né? Por isso que eles ganharam do Flamengo aquela oportunidade. Agora, se tiver de escolher o Palmeiras ou o Flamengo, eles vão preferir o Flamengo, né? Mas... Pô... E aí tem o Atlético. Vai jogar agora contra... Vai receber, não, vai visitar, né? Recebe o São Paulo. São Paulo... joga contra os 2, né? São Paulo vai encarar o Atlético, também provavelmente vai fazer corpo mole, para o Atlético golear ele. Vamos supor aqui que eles vão fazer corpo mole. Faz corpo mole no próximo... O São Paulo tá agora só no corpo mole, né? Vai fazer corpo mole fim de semana, que já ganhou o jogo dele, tá garantido 50 pontos, não cai mais. Aquele que eu falei ali dele não ganhar de ninguém, se ele perde o Bahia hoje, aí ele tava enrolado. Ele é obrigado a fazer pelo menos 1 ponto nesses 2. Então ele teria que tentar um empate contra o Atlético. Ganhou do Bahia. Aliás, enquanto ele tava empatando com o Bahia, já tava salvo. Mas meteu um golzinho lá, para não dizer que não ganhou nenhum jogo fora. 50 pontos, acabou o perigo, não tem mais chance de cair. Então, o Vasco tem só 40, no Vasco não pode chegar a mais do que 48, então acabou o perigo ali. Nem o Vasco nem o Bahia podem ultrapassar mais o São Paulo. Então, aliás, nem o Vasco nem o Bahia e o Santos também, né? Santos 6, 9. Se o Santos tivesse ganhado hoje, poderia, mas não ganhou. Então, mas não ganhou. Esse que é o detalhe. Perdeu, né? Os 3 perderam, São Paulo ganha, pronto. São Paulo afastou o perigo todo ali.
O Corinthians está quase lá. Mas o São Paulo agora vai entregar para o Atlético no Mineirão, a verdade é essa. Vai ali tomar uma sacolada do Atlético, né? Deve tomar, né? E o Atlético vai visitar o Bahia tendo que dar uma sacolada. Pode acontecer, o Bahia tá numa situação crítica ali, pode até acontecer. O Atlético meteu uns 5 aqui, meteu uns 5 lá, né? Pode acontecer. Mas, vamos ver, né? Se jogarem a Vera, se todo mundo resolver jogar a Vera, acho que não. O Fluminense, vocês acham que eles vão vir entregar? Não acho que vão vir vai entregar. Acho que pode ser jogo duro. Agora, se o time do São Paulo entrega para o Atlético, depois na última entrega para o Flamengo. Enquanto o Flamengo joga com o Cuiabá agora, e o Atlético com o Bahia depois, né? O Cuiabá já tá livre, o Cuiabá não tem preocupação nenhuma, a não ser talvez atrapalhar o Flamengo, né? Talvez ali, especialmente o Devinho, com certeza tem uma motivação a mais ali de ficar bem com a torcida do Palmeiras e tentar meter uns gols ali para atrapalhar o Flamengo. Tirar ali uma vitória do Flamengo, aí acaba o sonho do Flamengo. E o Bahia vai estar lutando para não ser rebaixado. E o Bahia vai estar lutando. Ele vai tentar jogar, porque ele perdeu hoje. Então, para ele, é essencial vencer os 2 jogos. E o próximo jogo do Bahia é contra o América em Minas. Ele joga contra o América até o Campeonato Mineiro. Vai jogar contra o América em Minas, depois recebe o Atlético Mineiro. E ele precisa ganhar os 2 jogos aí. No mínimo, pelo menos ganhar um jogo aí. Pelo menos passar o Vasco, se o Vasco perder os 2 jogos e tal. Aí pode ser que... Mas enfim, vamos voltar aqui para o debate. Ele enfrenta o São Paulo no final de semana, no Mineirão. No Mineirão não, deve ser na Arena MRV, né? Aqui na tabela do GE tá marcando Mineirão, mas imagino que vai ser na Arena MRV, a gente confirma já já. O Flamengo joga contra o Cuiabá no Maracanã e o Botafogo enfrenta o Cruzeiro no estádio Newton Santos. Alex, que campeonato maluco, que sina do Botafogo e do Botafoguense, né? Ó, estão me confirmando aqui que o jogo é realmente no Mineirão. É o jogo do Galo contra o São Paulo. Na Arena MRV também, né? Ah, sim. Todos os estádios do Brasil priorizam os shows do que o futebol, né? Agora, que tristeza do torcedor do Botafogo. Deve estar sendo um final de ano muito doído pro Botafoguense. Né, que por dentro, por mais que às vezes não admitisse por fora que o Botafogo ia ser o campeão brasileiro, por dentro estava batendo aquele sentimento. Pô, finalmente, chegou a nossa hora, o Botafogo vai ganhar o campeonato. E aí, na reta final, como explicar 8 jogos sem vitória, hoje 9? Alex, eu não consigo entender. Você consegue? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, obrigado, Felipe. Boa noite, Mansur, todo mundo que está em casa. Como que vai explicar, né? Foi criado naturalmente e tem sido muito dolorido porque foi criada uma expectativa com uma realidade de uma performance que levava eles àquela pontuação. O futebol nem sempre que você joga bem, você tem que tentar ganhar se você quer ser campeão. Só que realmente é uma situação de que parece que pisou num prego, em vez dele tirar o prego, parece que vai colocando um pouco mais. Agora vai sair, não sai, né? Mas ao mesmo tempo, óbvio que é tudo isso muito emocional. O que acontece hoje realmente é como se fosse aquela pá de cal, né? Que se fala. Porque você percebe que realmente perdeu aquele eixo do estar preparado ou mais preparado para ser campeão. E o Botafogo tem mostrado realmente, desde aquele resultado contra o Palmeiras, que realmente acabou não estando pronto ou preparado para assumir isso. E as coisas eles não conseguiram fazer minimamente, que mesmo às vezes não jogando tão bem, você pelo menos não perdesse para concorrentes diretos e começasse a falhar muito mais. O jogo de hoje também, cara. Como é que você faz um gol? Por mais que o árbitro poderia sim ter terminado, mas você tem mais 2 minutos de jogo, não é nem questão de furar a bola. Eu tenho que colocar todo mundo lá dentro do gol e aí pega lá o Adriel, sai naquele, acaba não acompanhando o cara e acaba deixando livre. Cara, você não pode respirar no futebol brasileiro, futebol nenhum, principalmente brigando por título. Pois é, incrível a sina do Botafogo em 2023. Deixa eu colocar nesse papo aqui Milton Leite, Alexandre Losetti, Ricardinho, para falar sobre o Palmeiras. Porque o Palmeiras, ao contrário do Botafogo, ao contrário do Flamengo, não titubeou, né? O Flamengo perdeu pro Galo, né? Um concorrente direto. O Palmeiras fez dele o que se esperava. Ninguém imaginava que o Palmeiras fosse perder pontos hoje pro América. E não só não perdeu, como fez uma goleada, 4-0, ampliou seu saldo, o que dificulta demais a vida dos concorrentes ao título nessas 2 próximas rodadas, né, Milton? Bem-vindo ao Troca de Passes, meu amigo. É isso, um abraço, Diniz, um abraço pro Alex, pro Mansur. Como disse o Mansur, o campeonato pode ser decidido domingo aqui com uma vitória do Fluminense sobre o Fluminense, independentemente até dos outros resultados, em função dessa questão do saldo de gols, né? O Palmeiras entraria na última rodada ainda com muita vantagem, podendo eventualmente até com uma derrota contra o Cruzeiro, mesmo assim no saldo de gols, se os outros vencerem, enfim. Agora, ainda um pitaco com parênteses aí sobre o Botafogo, não dá pra um time que tá disputando o título, que fez o primeiro turno que fez, tomar um gol em cima da hora do Santos, que luta pra não cair, tomar um gol hoje do Curitiba, que já caiu, né? Aí com todo respeito ao Botafogo, mas não tá nem merecendo mais brigar por esse título. Mas enfim, tô aqui com o Alexandre Losetti, tô aqui com o meu amigo Ricardinho também. Nós acompanhamos essa goleada do Palmeiras 4-0 sobre o América, igualando a maior goleada que o Palmeiras já tinha aplicado no América em 2018. Sem precisar fazer muito esforço, com todo respeito ao América, mas o Palmeiras nem precisou jogar uma grande partida e tal, mas dominou amplamente, né, Ricardinho? Teve mais chutes a gol, finalizou, fez 4, podia ter feito muito mais, não é isso? É isso aí. Felipe, Mansur, Alex, um abraço pra vocês. Eu acho que o Palmeiras, ele comandou o jogo desde o início. Acho que o gol do Endrick logo no início
baixou a tensão. Não que o jogo fosse tenso, mas a tensão da torcida, porque sabia o Palmeiras que ia enfrentar o último colocado, a necessidade do resultado, e se o gol demora a sair, é lógico que o torcedor vai passando aquela ansiedade. Acho que o Endrick com 2 minutos conseguiu acertar um chute de canhota, sem defesa, e aí o Palmeiras ficou mais tranquilo no jogo. Comandou o primeiro tempo todo, chegou ao segundo gol numa bola parada. Acho que foi um time muito equilibrado, não só dentro do jogo, mas emocionalmente. É um time equilibrado, é um time que sabe vencer, não só os jogos, mas sabe encarar as competições, e foi lhe dado a chance dentro do campeonato. A gente falou do Botafogo, o Botafogo tinha vários pontos na frente, acabou perdendo esses pontos e deu chance ao Palmeiras. E o Palmeiras agora vai aproveitar a chance que tem, né? Aproveitou hoje, tem o jogo de domingo, mas foi um jogo soberano do Palmeiras, porque foi um time que finalizou muito, principalmente no primeiro tempo, né, Losete? O de um América que teve uma finalização, praticamente não produziu, falando especificamente do primeiro tempo. Aliás, Losete, você falou durante a nossa transmissão no primeiro um pouco do que o Felipe fez ali na abertura. O Palmeiras, quando tem que decidir, ele decide, não tem conversa, né? É isso aí, amigos, boa noite, abração pro Felipe, pro Mansur, pro Alex. O Palmeiras é o time, eu venho falando isso há algum tempo, né, que melhor consegue sobreviver às instabilidades, porque é um time que construiu um cenário muito estável nos últimos anos. 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, menos até, a gente dizia que o Palmeiras vivia o seu pior momento desde que o Abel Ferreira chegou ao clube. E aí ele encontrou uma solução, mexeu, colocou 3 zagueiros, hoje ele desfez isso, mas passou 8 jogos jogando assim, o Palmeiras resistiu, voltou a vencer, chegou à liderança do campeonato e não sente nenhuma pressão. Pelo contrário, parece que se sente ainda mais à vontade. Se a gente puder explicar o jogo de hoje, tem alguns aspectos. A começar pela escalação, né? Milton Diogo Giacomini, que comanda interinamente o América, montou o seu time com 3 zagueiros, ao contrário do que costumava fazer, acredito eu, tentando espelhar o sistema do Palmeiras desses últimos 8 jogos. Só que justamente hoje, pelos desfalques que o Palmeiras tinha na zaga, não tinha o Gustavo Gomes suspenso, o Luan machucado, e não tinha o Mike. E quando o Palmeiras tem o Mike, usa o Marcos Rocha como um dos zagueiros. Hoje nem essa possibilidade ele tinha. Então o Palmeiras voltou a jogar com 3 atacantes, 4-2-3-1, seu sistema mais habitual. E aí houve vários desencaixes de marcação quando o jogo já estava 1-0, porque o Endrick faz 1-0 antes que qualquer coisa se estabeleça no campo, logo no primeiro minuto. O meio-campo do Palmeiras sempre com um jogador livre. O Martinez saía para tentar pegar o Naves na saída de bola. Quando ele saía, sobrava espaço às costas dele. O Veiga flutuava, tinha muito espaço. O Endrick saía da marcação e a linha de 5 do América continuava ali montada. Encontrou muito espaço para jogar. E o Palmeiras pressionou muito, numa intensidade muito superior à do América no primeiro tempo. Fez 2-0 e o segundo controlou. Foi muito seguro, muito eficiente. Ricardinho falou das finalizações. Foram 24-3 no total. 13-1 em finalizações certas. A única do América foi já no segundo tempo com o Renato Marques. Aliás, Ricardinho, tem essa coisa de o Palmeiras no final do jogo, a hora que ele troca boa parte do time, né? Que ele faz as suas alterações, ele ganha energia e aí ele faz aí no final bom, né? Porque ele tava meio acomodado ali naquele 2-0, aquela coisa, mas no final deu um gás ali, chegou a 4. Milton, a gente fala no futebol que o pessoal do banco entra com fome, né? O pessoal quer mostrar, né? Todo mundo tá jogando num time líder, né? Como o Palmeiras, vem de conquistas, tem a possibilidade de mais uma no Campeonato Brasileiro. E realmente as modificações deram um gás novo pro Palmeiras. O Flávio Lopes entrou, fez os 2 gols. O Jailson entrou, participou dos 2 gols. E o Fabinho entrando no meio também, né? Um jogador importante, jovem. John entrou, meteu bola na trave. John, bola na trave. Na verdade, o jogo, na reta final, terminou 4-0, mas se fosse 5, 6, não teria problema, porque vamos dizer que o Breno Lopes perdeu uma cara a cara, que ele chutou por cima. O John deu uma cabeçada na trave, que a bola voltou nas costas do goleiro, e o goleiro foi rápido pra defender. O goleiro fez umas 3 boas defesas. 3 boas, então assim, o pessoal do banco entrou querendo mostrar serviço. E aí, continuou num ritmo alto. Pegou o América já desgastado, com o placar adverso, um time rebaixado. Foi mais uma imposição do Palmeiras. Repito, de tudo que eu falei, de um time que sabe decidir, que é um time que tem força, que tem um bom conjunto e que principalmente tem fome. Quando a gente fala fome no futebol, é aquilo. Ele tá ganhando de 1-0, ele vai buscar o segundo gol. Tá ganhando de 3, ele vai buscar o 4º gol. O Palmeiras mostrou isso hoje. Ele tava ganhando e o maior respeito que você pode ter por um adversário é ir lá e fazer gol nele. Porque você respeita e fala, não, eu não quero o passinho pro lado, eu não quero virar de costas, fazer jogada bonita, eu vou lá pra fazer gol. O Palmeiras fez isso hoje. É isso aí, olha, pra fechar com vocês, eu diria que se fosse tênis, o Palmeiras tem 2 match points, né? Tem 2 match points, precisa de uma vitória em 2 jogos pra vencer o campeonato. Deixa eu agradecer vocês, Milton Leite, Alexandre Losete, Ricardinho, meu camisa 11. Olha, obrigado pela participação. Fala, Losete, tô vendo que tá com o dedo levantado aí. É que Paulinho e Hulk não estarão no Mineirão, porque Paul McCartney estará na Arena MRV. É um motivo mais do que nobre, hein, Felipe Diniz? É verdade, mas deveria ser priorizado o futebol, né? E o Paul McCartney poderia fazer o show em outro lugar, no Mineirão, por exemplo, né? Mas é assim o futebol brasileiro. Valeu, Milton, Losete e Ricardinho. Grande abraço, meus amigos. Bom descanso. Deixa eu sair do Allianz Parque para conversar sobre o jogo do Botafogo. Dan, o que está acontecendo com o Botafogo? Eu sei que você tem a explicação, porque você é o cara que explica todas as coisas difíceis do mundo, né? Quem segue o Dandan nas redes sociais percebe que ele é um cara capaz de explicar tudo. E eu queria saber de você, Dandan, o que acontece com o Botafogo, porque eu vi ali, quando o Botafogo marcou o gol de pênalti, o Adrielson quase desmaiou ao lado do Thiago Nunes ali, chorando copiosamente com o gol da vitória. E 30 segundos depois, os caras estavam chorando de tristeza, porque o Coritiba havia empatado. Olha como o Botafogo tá machucando o seu torcedor, né? Se o Botafoguense lá antes do campeonato, Dandan, fosse assim, não, o Botafogo vai ser vice-campeão brasileiro, topa? Todo mundo topava. Lógico. Mas do jeito que foi, tá sendo doído, não, Dandan? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Alô, amigos! Ô, Diniz, eu chuto muito na rede social, né? Gato mestre. Mas eu não sei responder não, cara. Botafogo, assim, é um roteiro de filme de terror. Qual o cenário? Alegria, sabe aquela família na piscina, tá? A galera comemorando, uma festa bonita na piscina, aí vem o cara do Sexta-feira 13, chega matando todo mundo, termina... Cara, é isso, é filme de terror que tá acontecendo com o Botafogo. Deixa eu botar o grafite aqui, que tem medo de filme de terror, e o PC Vasconcelos, pra saber se eles sabem explicar isso aí, o que tá acontecendo. O Botafogo chega à 9ª partida sem vitória no Campeonato Brasileiro. Fala, Dandan, Paulinho, amigos do Troca. Realmente o Botafogo hoje machucou o quero-quero, né? Sobrou pro quero-quero. Porque o futebol hoje foi...
Quando saiu o gol do Coritiba aqui, Felipe, eu levantei da cadeira e não acreditei. Assim, eu não sou torcedor do Botafogo, mas eu sou jogador de futebol, eu torço pelos caras, eu sei que os caras passaram, o que fizeram no primeiro turno, o que eles devem estar passando agora. Então eu torço pro Botafogo tentar brigar até o final de uma forma, mas o que está acontecendo com o Botafogo é realmente inexplicável, não tem como explicar. O pênalti no final foi um jogo ruim tecnicamente, foi muito ruim. O Botafogo, mesmo quando teve um jogador a menos no campo, ele tinha o domínio das ações, é um time tecnicamente melhor que o Coritiba que já entregou, que já está rebaixado, que já planeja 2024. Mas o Botafogo não conseguiu, sem força no meio campo, perdeu o Eduardo expulso, depois ficou sem criação, tanto é que o Lucas Fernandes voltou a atuar, né, PC? Depois de um longo tempo ele entrou, e até entrou numa dinâmica boa. As substituições, mais uma vez, do Thiago não surtiram aquele efeito, com exceção do Lucas, que entrou um pouquinho melhor e tentou fazer alguma coisa. Aí teve o lance do pênalti, onde o Tiquinho bateu muito bem o pênalti, muito bem cobrado, com personalidade. Difícil você bater um pênalti nessa situação do Botafogo, do Tiquinho, de não viver um grande momento, de ter errado o pênalti, que muitos falam, pô, se o Tiquinho faz aquele gol contra o Palmeiras... Mas o futebol é inexplicável e na sequência, você falou do Adrielson celebrando o gol, quase chorando, e na sequência o empate do Coritiba como se fosse, sei lá, vamos ali fazer um gol. Agora vocês têm que deixar a gente fazer o gol. E o Coritiba foi e fez o gol. É a única maneira de explicar o que aconteceu hoje, né, PC? Pois é, salve Diniz, Alex, Mansur, quem nos acompanha. Nós vivemos em questão de 2 minutos a beleza e a crueldade do futebol. A beleza de você ver um time converter um pênalti já nos acréscimos e aí vislumbrar a possibilidade de quebrar uma sequência de jogos sem vitória, de frustrações acumuladas, e aí a comemoração, tudo aquilo que o futebol tem de belo, e ao mesmo tempo, logo praticamente na sequência, você viu a crueldade num roteiro que se repete. Última volta do ponteiro, a bola entrando pelo lado direito, um erro de marcação que significa desatenção. A impressão que ficou hoje foi uma partida ruim, não foi uma partida tecnicamente atraente, mas o gol representou um alívio. Nós vamos ver imagens aí do Adrielson, o Thiago Nunes ajoelhado. Para o próprio Tiquinho, o gol teve um significado especial. Afinal de contas, o último pênalti que ele bateu foi contra o Palmeiras, o Everton defendeu e o Palmeiras virou o jogo. Mas o alívio foi tamanho que me parece que, se repetindo o que já aconteceu em outras partidas, aquela concentração final, ela vai embora. Já é uma equipe notadamente insegura, não é uma equipe segura. Tem uma exceção aqui, outra ali, um Júnior Santos que tenta uma coisa, você tá vendo aí o gol, a cobrança do Tiquinho, um Tietê que pelo lado direito tem uma capacidade de se movimentar, mas no todo é um time com o perfil da insegurança. Aí vem a sequência do lance, praticamente, você vai vendo o posicionamento da defesa, a movimentação, a marcação já é uma marcação atrasada, o jogador se desloca, ó. E aí sai o gol. Esse gol aconteceu contra o Bragantino. O jogador se desloca, cruza e o Borba fez o gol. Só que contra o Bragantino foi pelo alto. Dessa vez foi por baixo. Na domingo, aconteceu diante do Santos. O Soteldo se deslocou, cruzou, o Messias entrou e fez o gol. São gols mais ou menos parecidos. São situações que quando a comissão técnica do Thiago Nunes tiver tempo para pegar e olhar, vai dizer, mas todos eles têm mais ou menos a mesma plataforma. Um padrão. Agora, por que eles acontecem, de que forma que eles acontecem. Eu entendo, Felipe, que chegar e dizer o Botafogo está assim por causa disso ou daquilo, é simplificar. Futebol não é uma coisa tão simples assim. Eu acho que tem uma série de situações, uma série de fatores que levaram o Botafogo a chegar a esse aspecto. E uma coisa que eu acho muito importante destacar, não pense, quem está em casa agora, frustrado, irritado, que os jogadores não estão nem aí para isso. Esses jogadores estão sofrendo terrivelmente, porque eles sabem o que isso significa. Eles sabem qual é o peso disso. Eles sabem a frustração de milhões de torcedores das mais variadas gerações. Mas apontar para uma explicação, eu confesso a você, Felipe, que eu não tenho, porque eu acho que é uma situação que pede uma observação mais profunda e tem uma série de fatores. Vejam vocês, amigos, que dando uma olhada na classificação do segundo turno, o Botafogo tem a 18ª campanha. E mesmo com a 18ª campanha do segundo turno, o Botafogo ainda é o vice-líder do campeonato. Veja como a campanha do primeiro turno era quase que uma garantia de título. Porque o Botafogo precisaria fazer o mínimo para ser campeão. E o Botafogo não conseguiu fazer o mínimo. O Botafogo fez míseros 16 pontos no segundo turno do campeonato. A campanha do Vasco, que foi péssima no primeiro turno, foi de 9 pontos. O Botafogo conseguiu fazer 16. É muito ruim. Qualquer coisa melhor era suficiente para o Botafogo ser campeão brasileiro. E o Botafogo está sendo muito incompetente nesse segundo turno, para a tristeza da sua grande torcida. É isso aí, cara. É isso aí. O Botafogo deu para trás, né? O Botafogo entregou aí de bandeja. Foi jogar contra os Palmeiras aí, meteu 3. Titi no intervalo já achou que tava ganho, né? Deu uma entrevista ali com o Tom, assim, de que o Botafogo não tinha entregado, que estava vivo ainda, que não sei o quê, mas aí não contava que estava enfrentando o time da virada, o time do amor. Tomaram a virada lá e desandou, né? Desandou de vez, já não vinha bem, né? Já vinha uma campanha cambaleante no segundo turno, depois que tomou aquela virada do Verdão. Aí desandou de vez, ainda vem o Grêmio depois, vira um jogo também. Aí começa a tomar gol de empate no final dos jogos, que estava ganhando. Red Bull, Santos, e agora Coritiba e outros mais, né, que teve também. E já era. Ainda vai chegar na penúltima rodada com algumas chances, mas é a mesma chance que todos os times têm. Torcer para o Palmeiras não ganhar o jogo.
E vai prorrogar isso até a última rodada, se isso acontecer, né? E mesmo assim eles têm que ganhar. O Botafogo não inspira confiança de que ele vai ganhar os 2 jogos. Então, assim, é mais fácil, eu diria, o Palmeiras. É mais fácil se bobear o Palmeiras perder os 2 jogos do que o Botafogo ganhar os 2 jogos. Talvez. E não é fácil o Palmeiras perder os 2 jogos. Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo domingo e é campeão domingo. Agora eu tô vendo aí ameaçar falar, né? O que eu tô falando desde domingo. Não, mas ninguém tava falando. Por quê? Porque a mídia é tudo flamenguista, né? Gambá, etc. Então, para eles não tava dando certo. Não era interessante falar que o Flamengo ia perder pro Atlético, entendeu? E ao invés de grudar e ficar grudado no Palmeiras até o fim, não podia acontecer isso. Então eles nem cogitaram. Mas aconteceu exatamente o que eu falei. Que coisa, hein? Que coincidência, hein? Que coincidência. E aí vem aqui, muitas vezes a gente traz o vídeo deles falando e vem e fala ao contrário deles aqui. Por que a gente ainda coloca esses caras? Por causa disso. Você vê que eu fiquei de domingo até quinta-feira falando que isso poderia acontecer e que a gente poderia ser campeão contra o Fluminense no saldo de gols. Ninguém falou nada disso. Ninguém. Inventaram a história de Abel Ferreira para tentar mudar o foco e tudo, mas não quiseram falar a verdade. E tem gente que ainda tá teimoso ainda. Você vê o Milton Leite aí, precisou do camarada falar aí, o comentarista, que isso pode acontecer para ele, mesmo assim sem querer falar. Na transmissão ele não falou. Por que ele não falou? O cara tá trabalhando com o futebol, tá narrando o jogo ali. Inclusive narrou o jogo do time em questão. E ele não sabe que o saldo de gol é tão violentamente favorável assim? Tá, no pós-jogo a gente vai mostrar o saldo de gols do Palmeiras. Se não tiver nos cards, tá um desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Se não estiver aí, você clica aqui no nome do canal para abrir o canal, abrir a tela principal, né? Vai em vídeos e procura aí. Aliás, vai em ao vivo, que talvez seja ao vivo, que esse pós-jogo seja feito, não sei. Se bem que acho que eu vou fazer gravado, porque já tá madruga aqui, né? Até o próximo vídeo. Avante palestra!